É verdade, descobertas são feitas porque alguém muito curioso fez uma pergunta e continuou procurando por respostas. Mas espera, nem todas as descobertas acontecem de propósito. Algumas delas foram completamente acidentais. Bem-vindo ao Curioso Demais! E hoje nós vamos apresentar as top 10 invenções acidentais. Número 1. Batatas fritas. Como é que esses petiscos tão amados, em que os americanos gastam mais de 7 bilhões de dólares por ano, passaram a existir? Em 1853, em um restaurante em Saratoga Springs, o cozinheiro George Speck Graham estava ficando cada vez mais irritado com as reclamações de um cliente em particular que não parava de dizer que suas batatas fritas apenas ficavam boas se bem crocantes. Assim, a solução era cortar a batata o mais fina possível, fritá-la e servi-la, com o que ele pensava ser uma nojenta quantidade de sal, e o aperitivo nasceu. Número 2. O fósforo. Em 1826, Walker estava mexendo e misturando alguns produtos químicos em seu laboratório. Notou um aglomerado seco de algo no final de sua vara de mistura. Ele tentou raspá-lo, mas o atrito provocou uma chama. E então, começou a comercializar suas luzes de atrito, vendendo-as diretamente de sua farmácia. Os primeiros lotes eram feitos de papelão, mas ele rapidamente o substituiu pelas talas de madeira, e cada caixa vinha um pedaço de lixa para acendê-los. 3. O Post-it. Em 1968, um químico trabalhando para a empresa 3M, chamado Spencer Silver, encontrou uma ideia para um adesivo de baixa aderência que seria forte o suficiente para segurar o papel em outros objetos, mas fraco bastante para quando você puxasse, nada rasgasse ou causasse qualquer dano. Depois disso, ele passou muito tempo tentando trabalhar em uma aplicação prática para este adesivo, mas sem sucesso. Porém, finalmente, um de seus colegas chamado Art Fry surgiu com a ideia de um marcador de página com baixa aderência e assim nasceu a invenção que agora conhecemos como Post-it. 4. Massinha de modelar. Noah McVicker criou uma substância a partir de água, farinha, sal, ácido bórico e óleo mineral. Agora, talvez não seja surpresa que esta coisa viscosa e fedorenta com a qual as crianças têm brincado por décadas tenha sido originalmente destinada para limpar papel de parede. Felizmente para Cleo McVicker, seu filho, o inventor original, descobriu outro uso: a massa de modelar. 5. Um micro-ondas. Essa descoberta remete ao tempo da guerra dos anos 1940, quando a empresa americana Raytheon trabalhava com tubos magnetron na defesa por radar. Um dos engenheiros, Percy Spence, observou que sua barra de chocolate havia começado a derreter devido à exposição à radiação proveniente do magnetron. O primeiro forno de micro-ondas doméstico foi feito e distribuído por sua empresa em 1967 para o deleite de pessoas de todos os lugares sem absolutamente nenhuma habilidade para cozinhar uma refeição a partir do zero. 6. Velcro. Em 1941, enquanto estava com seu cão em uma viagem de caça no bosque na Suíça, o engenheiro George de Mestral ficou curioso quando carrapichos começaram a grudar em seu cão e em suas calças. Depois de passar um tempo enorme retirando-os, ele notou que esses carrapichos se agarravam a qualquer coisa que estivesse na forma de um laço. Ele poderia criar artificialmente o mesmo mecanismo, e o velcro é uma combinação de veludo e crochê. Aqui ele se grudava e foi formalmente patenteado em 1955. 7. O marca-passo. Nos anos 1950, Wilson Great Batch trabalhava como pesquisador médico, tendo deixado a marinha. Ele estava construindo um oscilador para gravar sons cardíacos quando puxou o resistor errado para fora. Após remontar seu dispositivo, ele percebeu que eles estavam emitindo um pulso rítmico. Ele percebeu que esta invenção acidental poderia ser usada para regular o coração humano. Após cerca de 2 anos de refinamento, ele recebeu a primeira patente mundial de um marca-passo implantável. 8. Pólvora. A pólvora se tornou o primeiro explosivo físico e revolucionou a guerra desde sua invenção pelos chineses. Um tanto ironicamente, sua invenção foi atribuída à alquimia chinesa pelos taoístas, que tentavam criar o elixir da vida e encontrar a imortalidade. Acredite ou não, ela foi inventada durante a dinastia Tang, no final do século IX. Após se misturar nitrato de potássio, enxofre e carvão vegetal. No século XII, ela foi empregada pela primeira vez em armamento como flechas de fogo, bombas e lanças de fogo, antes que explosivos, etc., começassem a se tornar populares com a pólvora. 9. Fogos de artifício. Só quando Alfred Nobel descobriu acidentalmente um método de conter a substância sem prejudicar seu poder, é que as pessoas puderam realmente começar a se divertir. 10. Penicilina. Antes da invenção do antibiótico, centenas de milhares de pessoas em todo o mundo morreriam de infecções simples apenas porque não tinham como fortalecer o sistema imunológico de seu corpo para ajudar a combater infecções. Em 1929, um jovem bacteriólogo chamado Alexander Fleming voltou ao seu laboratório após férias e estavam limpando quando notou que uma placa de Petri contendo as bactérias Staphylococcus havia sido deixada aberta. Aí ele notou que o bolor havia matado quase todas as bactérias. Essa bactéria foi posteriormente identificada
identificada como Penicillium notatum, e após mais pesquisas, Fleming percebeu que ela poderia ser administrada a pequenos animais sem nenhum efeito nocivo. Uma década depois, Howard Florey e Ernst Chain pegaram o trabalho de Fleming e isolaram a substância matadora de bactérias no fungo, que eles chamaram de penicilina. Em 1945, 3 deles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina. Então é isso, as 10 maiores descobertas assim.